Boa noite, parabéns pela vitória primeiramente. Queria uma avaliação da partida e também em relação às entradas que você promoveu, principalmente em relação ao Elias e ao Pedro Lucas. O Pedro Lucas foi muito aplaudido, o Elias perde um gol e é vaiado. Como que você está gerindo esses jogadores mais jovens do elenco que vem entrando nas partidas? Muitos jogadores, o Bitelo hoje já é titular da tua equipe e vem jogando muito bem. Como que você vem gerindo esses jovens e também uma análise da partida, por favor? A partida, acho que ela foi do início ao fim muito consistente, não é, com imposição física e técnica. Eu acho que na nossa avaliação rápida interna ali, né, no ambiente do jogo, ao final dele, eu acho que foi junto com o Grenal de 3-0, com estruturas diferentes e com estratégias diferentes, acho que foi a melhor partida, né, do ano, né, em todos os aspectos. A estratégia funcionou, tecnicamente, com exceção ali dos primeiros 10 minutos, que a gente teve alguma instabilidade técnica. Depois a gente entrou para dentro do campo, pressionou alto, se impôs e criou muitas oportunidades. E com justiça o placar de 2-0 foi construído, porque nós tornamos o jogo a nosso favor. Com relação aos meninos, né, é o que eu tenho dito sempre, o que eu falei por Elias ao final do jogo agora, que eu sempre digo que eu não guardo nenhum segredo do que a gente fala ali dentro, eu disse, eu não tenho problema. Se o torcedor não te abraça, a gente te abraça. Né? Só segue trabalhando. Né? Porque se há o erro de técnica, de tomada de decisão, né? Não é por desejo. Né? Nós todos temos algum tipo de limitação. Né? E trabalhamos para corrigi-los e não acontece do dia para a noite. O Elias é muito trabalhador, é muito sério. Né? Então, o que eu disse para ele no final é dizer, não tem problema, a torcida vai voltar a te abraçar quando os gols voltarem a entrar. Enquanto isso, a gente te abraça. Né? E com relação ao Pedro e os outros meninos, eu acho que é um momento. Já foi o momento do Gabriel, né, de entrar. Né? Se eu vejo agora uma sequência para o Pedro também, eu acho que é difícil tu entrar no ritmo do jogo, né, vindo de fora do banco e numa posição que você tem que dar a cadência de um jogo que está em ritmo, já tá em ritmo diferente, né, mas eu acho que ele entrou bem, né, assim como para mim também Elias não entrou mal, né, errou uma finalização frente a frente ao goleiro, mas não entrou mal na partida. O Emerson também entrou acelerado, né, o Sará já tem um pouco mais de cancha, né, mas sendo menino. E o Bitelo é o titular. Então é tentar gerir o grupo, gerir os processos, né, e fazer as cobranças e os ajustes devidamente e seguir. Né. Subimos da tabela, né, não subimos posição, mas escalamos em pontuação num momento importante da competição. Roger, nas últimas entrevistas você foi questionado mais de uma vez sobre a baixa criatividade, a baixa produção. Você até justificou dizendo que faltava efetividade e não criação. Hoje nós vimos o Grêmio finalizando muitas bolas a gol, vimos o Grêmio produzindo muito, perdendo alguns gols, né, já na primeira etapa. Na sua avaliação, por que esse contraste? O que aconteceu hoje que foi determinante para o Grêmio ser dominante no campo de ataque, produzindo oportunidades, perdendo alguns gols, mas sendo um time para cima, que trouxe o torcedor, inclusive, para esse ambiente de jogo? É que a gente tem que fazer as avaliações relacionadas ao adversário, que por vezes parece-me que as avaliações, opiniões, né, da partida, parece que a gente sempre joga com o mesmo adversário, com a mesma estrutura, com as mesmas características, que tem que ser tudo igual, e não vai ser. Né? A segunda divisão é difícil. Hoje a gente viu, né, o Bahia empatar fora de casa com o Vila Nova, que não está brigando na parte de baixo da tabela. Né? E como eu disse, até então, quando você não produz muito, você tem que ser eficiente. E se a gente pegar do 1 ao 11 dos jogadores que saíram hoje, talvez tenha... se justifique porque nós tivemos, talvez, em campo, jogadores que tenham todos uma boa relação com a bola, né, do controle técnico do jogo. Né, à medida quando eu troco, por exemplo, a característica do Elias para a do Ferreira, que estava em campo, obviamente que eu vou perder um pouco do controle técnico, porque ele é um jogador de transição. Né, mas essas opções que nós temos para esse momento. Quando eu troco o Campas pelo Pedro, eu perco, né, determinadas características, isso obviamente vai mudar. Imagina se eu botar 11 volantes para jogar, como é que vai ser o jogo? Vai ser bom tecnicamente?
né? Eu ganhei uma Copa Sul, né, contra o Paraná, que um dos jogos da final foi segundo, o meio-campo era um quadrado com 4 volantes. Ganhamos, mas eu me recordo que o que mais eu gritava era dizer para o volante dominar e depois dizer para ele dividir, porque ele dominava errado. Então era domina, divide, domina, divide. Porque tecnicamente são características diferentes. Então o que aconteceu hoje foi, claro, o Ferreira, que é um jogador que todo mundo espera muito, entrou muito bem, até surpreendentemente, né, bem pelo período afastado e produziu bem. Quando a bola cai no pé dele, tem uma solução sempre muito mais apropriada para o momento. O Biel se mostrou menos agudo e mais articulador também pelo lado direito, né? Só tu mudar o jogador de lado de campo, isso altera, né, os posicionamentos e até mesmo o tipo de jogo. Então a mudança de algumas características das peças faz que o jogo fique mais técnico ou não. E isso para mim foi o que aconteceu hoje. Ô Roger, outra observação que se faz do jogo de hoje é que parece que finalmente o Grêmio distensionou. Parece que o Grêmio jogou um pouco mais natural, não sei se tranquilo, mas jogando mais natural, sem peso. A impressão que dava é que os jogadores estavam jogando mais sem peso. Concordas com isso e em que ponto isso pode ter mudado dentro do teu grupo? Não, Fábio, eu acho que não. A gente joga pressionado sempre, porque a gente sabia, né, que os 25 mil que tinham hoje no estádio, se a gente não colocasse a energia de dentro do campo, né, a gente sabia que com 15 minutos haveria cobrança, né? E isso foi também foi pauta no nosso vestiário. A gente é que traz o torcedor para dentro do campo, né? A gente é que vai fazer a nossa energia que a gente vai colocar na partida, faça com que o torcedor permaneça do nosso lado, né, e não passe para o lado do adversário. Mas, então, aí, como as coisas começaram a acontecer muito cedo no jogo, né, que a gente começou a dominar e a ter os bons encaixes de marcação e pressionar alto e criar oportunidades, o torcedor vem junto, né? Então, despressionado, como eu disse, a gente só vai se tensionar quando a gente, lá no final do campeonato, celebrar o acesso, né? Claro que também disse para eles, é melhor que tenham 30 mil, 50 mil torcedores dispostos e disponíveis no jogo, que vieram e pode por algum momento não gostar do que está vendo, do que ter 5 mil no estádio, né, dando o indício de que não confiam no que a gente está tentando produzir. Então que venham 30 mil e que a gente se encarregue de fazer com que o torcedor fique do nosso lado o jogo inteiro. Roger, boa noite, parabéns pela vitória. Você não acha que a relação dominação-placar ficou um pouco desequilibrada pelo que o Grêmio fez o placar de 2-0 e até podemos considerar que o segundo gol talvez tenha até demorado para sair por tudo que o Grêmio tinha feito até então? Isso chega a te causar algum tipo de alerta, preocupação? Eu me recuso a usar assim, a palavra problema para um jogo como o de hoje, mas o técnico que eu sei que está sempre pensando nesse tipo de coisa. Ou o jogo de hoje, da maneira como aconteceu, tu acha que ficou dentro do normal? Uma das questões do intervalo foi que a gente teria que... nós tivemos 3 ou 4 transições que nós conseguimos roubar a bola e andamos para dentro do adversário em superioridade numérica e não acabamos a jogada com finalização, né, ou com um chute, né, com uma jogada mais perigosa. Isso sim, né, por vezes você usar um pouquinho do preciosismo, né, de usar uma escolha diferente, né, ou fazer uma jogada um pouquinho mais valorizada para definir a jogada, pode fazer com que a gente perca o time de executá-la bem, né? Agora o restante não, né? Quando se produz bem, né, você tem mais chance, né, mais chances de chegar na cara do gol e finalizar bem. O problema é que às vezes você, como está produzindo bem, você diz, não preciso desse refinamento tão justo porque eu estou produzindo muito. E às vezes quando você produz pouco, você diz, eu só tenho essa bola, eu preciso usar da melhor técnica, da melhor decisão possível. É melhor sempre produzir mais, mas não vai ser em todos os jogos que nós vamos produzir isso, né? Foi muita produção mesmo, uma produção muito ofensiva, né? E que se for a metade disso já é muita coisa a nosso favor. Boa noite, Roger, tudo bom? Um dos protagonistas da noite foi o Ferreira, né? Ficou desde o ano passado, não marcava, foi o primeiro gol dele no ano.
Eu queria que tu contasse um pouco a importância desse gol para esse jogador que está voltando agora de uma lesão e como que tu conduziu esse tempo dele parado, se recuperando de uma cirurgia, até voltar, fazer gol e comemorar com a torcida. Nós estamos no mês 6, né? 6 ou 7, né? Nós estamos no mês 7 e eu, na verdade, eu tive pouco contato com o Ferreira nesse período todo aqui no clube. Né? Quando eu cheguei, o Ferreira estava machucado, depois se recuperou e nos ajudou ali numa janelinha no final do estadual e novamente teve que parar e operar e se recuperar. Né? A gente lida muito, tenta lidar com a cabeça do atleta, né? Age como também passando muita experiência, né, de atleta, dos momentos que você também tem que parar para operar, para fazer cirurgia, né, e é muito, quer dizer, tem que ser mais próximo do atleta, né, tem que ir lá no departamento médico, na fisioterapia, conversar, saber como é que está, né, saber da importância dele, mas também dizer para que o atleta tenha calma, tenha paciência, porque por vezes o atleta é ansioso, né, e muitas vezes desconfiado com os olhares, né, que a gente às vezes é atravessado, né, que por vezes tu não está jogando, né, parece que tu está roubando o clube, né. Então, ao mesmo tempo é passar a confiança, externar nosso desejo e a confiança de uma plena recuperação, mas também demonstrar o acolhimento da paciência. Né? Calma, vamos condicionar bem, né, para que isso não volte a acontecer novamente. Né? E o Ferreira é um cara importante, né? Hoje, como eu disse, quando a bola chega no pé dele, tem lucidez diferente, né, da maioria dos jogadores do futebol brasileiro. E aí não é por isso que é a referência e quando está em campo gera otimismo, né, para a nossa equipe. Roger, te parabenizar pelo jogo. Na minha opinião, foi o primeiro tempo de mais qualidade que o Grêmio fez até agora em toda a competição. Claro que o jogo todo foi bom, mas o primeiro tempo, normalmente, o Grêmio começava mais nervoso. E nesse jogo o Grêmio foi bem... A gente começou, né? Errando o passe ali até os 10 minutos ali, né? Teve até um lance de quase gol, aos 40 segundos ali da equipe do Náutico. Mas o Grêmio fez um primeiro tempo muito consistente. E, claro, com a entrada desses jogadores de mais qualidade... não desprestigiando mais qualidade, os outros, de né? Características diferentes, Isso. usamos assim. O Grêmio acaba crescendo dentro do jogo, jogando mais por dentro, como tu realmente falou na última partida. E dois jogadores se destacam nesses pontos. O Vila Sante, que é um cara que marca muito bem, está em todos os lugares do campo e faz poucas faltas. E o Biel, como tu falou hoje, foi um cara muito mais tático do que propriamente um atacante. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o Biel. Ele pode vir a ser o teu 10 quando o Guilherme estiver em campo? Já usei o Biel assim lá no Fluminense, né, por trás do centroavante. Não é um 10 articulador, né? É um jogador que tem uma boa entrelinha, consegue receber a bola numa zona mais poluída e virar de frente para a linha. Não é um articulador, né? Mas é um cara de taxa de trabalho muito grande, né? De uma dinâmica muito grande. Né? É um jogador que quando está jogando do lado e que se desprende do lado para dentro, consegue fazer isso. Né? A gente precisa saber, né, se com a frequência jogando ali ele vai conseguir jogar de dentro para dentro, né, ou de dentro para fora. Né? Por incrível que pareça, é um mínimo detalhe, mas pode ser uma diferença muito grande você pegar a bola quando você está girando dentro do bloco, vindo do corredor para a zona central ou saindo da zona central para o corredor. Né? Hoje, como eu disse, o Biel se mostrou diferente do lado direito, né? Porque ele vinha sempre com um apoio quando a bola trancava, quando eu tinha o Bitelo do lado esquerdo, quando eu tinha o Sanches do lado esquerdo, ele saía de dentro da linha, que é difícil, né? Porque eu digo para o meu atacante, quando tu está dentro do bloco, sai das costas do volante, vai para cima do zagueiro e depois volta de novo para o meio, porque quando o zagueiro entregar para o volante, quando o volante procurar, tu já está pegando a bola e está girando. Ele fez muito bem isso, destrancou muito as viradas, as inversões de jogo. Pode ser também, como eu disse, eu já usei no Fluminense, eu usei muito mais, obviamente, pelo lado esquerdo, o Biel, mas pelo lado direito também, e uma ou duas vezes no Brasileiro eu usei também em estrutura até de tripé. Né, ele fazendo bem ali, porque tem perna rápida para pressionar os zagueiros. Tudo é possível. Roger, parabéns pela vitória.
Mas no início do campeonato se falou muito a questão do bloco de 6 jogos, né, que era a questão da pontuação que se esperava internamente no Grêmio. Hoje o Grêmio chega à 17ª rodada, 6 pontos no momento à frente do 5º colocado. Se esperava o Grêmio chegar nesse momento do campeonato, na virada de turno, com essa diferença para o 5º colocado? E qual o planejamento para os próximos jogos, né? Que o Grêmio tem um jogo em casa e outro fora. Se planeja conseguir então uma vitória fora de casa, que está faltando algumas rodadas aí? A gente tem pontuado fora de casa, a gente sempre veio para jogar para vencer, né? A gente sempre procura estruturar para vencer, nem sempre é possível. Os últimos jogos foram um empate. Nós temos uma vitória fora de casa só. Dentro do planejamento, nós estamos dentro do planejamento, sim. Alcançamos o planejamento de estar entre os primeiros colocados, não como primeiro, mas dentro de um bloco e afastado do bloco imediatamente fora da zona de classificação. E agora, infelizmente, com viés de alta nesse momento, né, que é mais importante, né, atuando bem, que dá confiança, que traz torcedor. A gente já imagina que para a próxima partida, né, nós temos casa mais cheia, isso tudo nos deixa mais animado e anima todo mundo, né, tá dentro do planejado está. Né, e também, é claro, o planejado não foi a gente trocando a estrutura, né, da forma como a gente trocou até esse momento, para encontrar o melhor momento. Primeiro a solidez defensiva, né, que é o que nos permitiu chegar até aqui, né, e a partir do momento que a gente fosse tendo os jogadores contratados, os jogadores em recuperação, no caso o Ferreirinha, fosse todo mundo com grupo cheio, a gente já soltar um pouco mais o time, como tá acontecendo agora. Roger, você fala em solidez defensiva. O torcedor deve ter a sua resposta, as definições para a atuação que teve Jeromel na noite de hoje. Deus livre. Eu gostaria de saber o seu resumo da atuação que ele teve e se você já pensa, se talvez já lhe preocupa esta sequência de jogos, eu digo mais pela questão física, porque é um jogador com uma idade mais avançada e que tem atuado praticamente todas as partidas. A gente tem feito uma gestão não só do Pedro, mas de todos os jogadores, né? Que nem diz, os números do jogo hoje, fisicamente, certamente devem ser muito altos. Muito embora a gente tenha. A gente deve ter sido um jogo bem provável, né? O GPS vai dizer um jogo de volume, mas de pouca velocidade, né? Porque a gente jogou todo dentro do campo do adversário, né? Nossos zagueiros não sofreram em velocidade de transição, né? Então vai ser um jogo de bastante volume, porque a gente teve a bola e mais um jogo relativamente tranquilo, principalmente para os zagueiros, né? Porque conseguimos controlar bem as transições do adversário. Né? A gente tem feito uma gestão diária, né? Eu sempre gosto de ter no segundo dia os atletas no campo, né? Para terminar a recuperação ativa, para que eles toquem na bola, mas tem as exceções, né? As pontualidades que o Paulo, que hoje é o nosso gerente, nosso gestor, ele está sempre me pontuando, né? O Pedro, né? O Diego, alguém que saia um pouco mais desgastado, né? Isso é uma gestão que a gente faz sempre, né? Com jogadores evidentemente um pouco mais veteranos, a gente tem que ter um cuidado maior. Mesmo assim que o Pedro Bruno, ontem eu estava vendo o relatório, o Pedro Bruno, acho que o Bitelo são os jogadores que mais têm minutos na Série B, acho que no ano. O Pedro jogou todos. Né? Então a gente vai fazendo essa gestão. Né? E o Pedro é inteligente. Professor, posso fazer essa? Qual é a parte mais importante do trabalho? Sabe, Pedro, é essa, posso fazer essa parte, depois posso lá dentro tratar meu joelho, Um jogador velho tem dor em todo lugar, né? Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Que por vezes vocês estão vendo o treino, não estão vendo o atleta, ou ele só participou de uma parte, a gente controla o volume dos caras, né, para que eles estejam aptos, que o jogo é o mais importante. Né, eles têm que estar bem no jogo. Às vezes, na ânsia do treinador querer trabalhar tudo, né, a gente chega bem trabalhado, mas o jogador chega desgastado na partida. Né? Então, isso é bem importante, essa gestão. Né? A temporada é longa, viagens muito longas, né? Tem que ter muito cuidado. Obrigado, Roger. Valeu. Com ele do lado, não é correr nada.